Shalom a todos. Pedras guias da Geórgia. Você já ouviu falar? Elas são um símbolo para grandes organizações ocultistas, satanistas e luciferianas. Têm como objetivo dar um rumo à humanidade. Vamos analisar mais de perto. Numa das colinas mais elevadas de Elbert Country, Geórgia, encontra-se um enorme monumento em granito, gravado em 8 línguas sobre 4 pedras gigantescas que servem de apoio à pedra que se encontra no topo. Estão as 10 guias ou mandamentos. Seus criadores desejaram certamente afrontar os 10 mandamentos bíblicos esculpidos em pedra e entregues a Moisés. Embora desconhecido da maioria das pessoas, o monumento é uma ligação importante com a hierarquia ocultista que domina o mundo onde vivemos. A origem de tal monumento encontra-se coberto em mistério, porque ninguém sabe a verdadeira identidade do homem, ou dos homens, ou dos grupos que comissionaram tal construção. Tudo o que se sabe é que em junho de 1979, um bem vestido e articulado estranho visitou os escritórios de Albert Granite Fishing Company e anunciou que gostaria de construir um edifício como forma de transmitir uma mensagem à humanidade. Ele disse representar um grupo de homens que queria disponibilizar esta orientação a todos os seres humanos. Mas até hoje, quase 2 décadas depois, ninguém sabe quem era R.C. Christian, nem os nomes daqueles que ele dizia representar. Dentro destas pedras está escrito vários mandamentos, 10 ao certo. Vamos ler cada um dos mandamentos, que a elite mundial está a seguir rigorosamente. Por isso que nós vemos cada vez mais a serem implementadas no meio da sociedade várias ideologias, como o aborto, como a eutanásia, como a grande propagação das mídias a falar sobre essa vacina, entre outras coisas. Vamos analisar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz o seguinte: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Os mesmos grupos são acusados de fomentar a histeria do aquecimento global. Ou seja, existe uma grande força a nível mundial para fazer acreditar que as pessoas são os verdadeiros causadores das mudanças climáticas. Para quem está fora da Matrix, sabe-se que tudo é um ciclo. E sobre a inversão do campo magnético, ao longo de cada século, vai aumentando ou diminuindo, depende da região do nosso mundo, as temperaturas. Bom, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Clube de Roma. Para incluir mais e mais taxas, para concluir seu objetivo de acabar com a soberania dos países, este mandamento, além de pedir uma redução dos atuais 8 bilhões de pessoas no mundo para apenas 500 milhões. Pode que isto seja feito em harmonia com a natureza. Pensamento nazista. Há um claro consenso entre a elite mundial que a sobrepopulação é a causadora principal dos problemas mais importantes que o mundo enfrenta e que algo precisa de ser feito para controlarmos esses problemas que os próprios seres humanos, ou seja, esses 8 bilhões de pessoas, estão a causar. Eles realmente acreditam que os seres humanos são uma praga sobre a Terra, um câncer. Então, literalmente, eles querem, de alguma forma, reduzir essa população, fazendo com que ninguém se aperceba desse plano. Analisando o segundo mandamento, diz o seguinte: controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Basicamente fala da influência do novo governo na gestão de unidades familiares. Seria também a criação de leis que estruturam políticas de restrição ao número de filhos
e incentivo ao aborto, assim como na China. Além disso, a diversidade e melhoria da aptidão pode ser obtida através da criação seletiva ou a esterilização dos membros indesejáveis da sociedade. Isto costumava ser chamado de eugenia, até que se tornou politicamente incorreto por causa do nazismo. Por isso que se trocou esta parte do nome eugenia para incentivo ao aborto. Então nós podemos ver que o segundo mandamento realmente nos traz um pensamento coletivo onde as pessoas não se cientizam que realmente existe um plano mundial para controlar o número de habitantes na Terra, começando por incentivar as pessoas de que um filho está bom e nenhum está perfeito. Então esse é o segundo mandamento. Controlo da população sabiamente em perfeitas condições físicas e diversidade. Terceiro mandamento: unir a humanidade com um novo idioma vigente. O terceiro mandamento urge a criação de um novo idioma, que poderá ser seguido por apenas um grupo, um povo, traduzindo a destruição das culturas locais e identificações nacionais vai ser o objetivo com esta unificação de um grupo mundial que vai falar só esta língua. Ou seja, vai haver no futuro algo tão grande que as pessoas vão ser obrigadas a adaptar a sua forma de falar para esta nova forma que vai surgir. Talvez venha por causa dessa questão do politicamente correto, juntamente com a tecnocracia e a inteligência artificial. É um bolo a ser pensado para que as pessoas não sejam apanhadas desprevenidas. Em seguida, nós temos o quarto mandamento, que quer dizer controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. O domínio da razão sobre todas as formas abstratas, o controlo da fé, tradição, paixão, foi testado em regimes autoritários, onde o governo controla tudo e todos, em todo o tempo, incluindo, garantirá também que os seus sentimentos sejam supervisionados, em nome do bem comum. No quinto mandamento, nós temos proteger povos e nações com leis e tribunais justos, destruir as soberanias nacionais e passar o controlo a um sistema jurídico global que define as leis e julga os povos das nações de forma independente. Sexto mandamento: permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial, ou seja, retirar direitos dos cidadãos comuns e transferir para os sistemas governamentais. Sétimo mandamento: evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. As Nações Unidas já exercem este controle sobre as nações desde a sua fundação. É um exemplo. No oitavo mandamento, nós temos equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Ou seja, todos os governos autoritários se definirão como agentes do bem-estar social. O balanceamento entre os direitos pessoais e deveres sociais indicam que uma desproporção e, logisticamente, a balança penderá para o seu dever com a sociedade. Não espere que eles admitem que você pague impostos em excesso e que seus direitos pessoais serão aumentados. O aumento dos deveres sociais significarão trabalhos forçados, campos de concentração e aumentos de taxas para tornar a sociedade mais justa. Ou seja, para que você tenha menos poder de compra e se ocupe mais com o seu trabalho, porque assim tem menos força e menos poder. O nono mandamento é muito interessante. Vamos ver. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Ou seja, a harmonia com o infinito que fala o nono parágrafo está relacionado com o seu dever com a natureza. Mesmo que os maiores expoentes da luta pela natureza gastem em média 20 vezes mais de energia elétrica em suas mansões, é o cidadão comum que terá de economizar luz, água, gás, essas coisas, e será sobretaxado para ajudar a combater as mudanças climáticas. Nós vemos aqui uma falta
ou considerável falta de justiça. De um lado nós temos uma sociedade que controla a humanidade e estes abusam de todas as riquezas da natureza, mas o pobre não tem direito a esse valor. Deve-se valorizar, dizem eles, a verdade, mas qual verdade? Deve-se valorizar a beleza, mas qual beleza? Eles se referem a quê? Bom, a beleza dos padrões da eugenia, que levam à morte de milhões de pessoas indefesas. Ou seja, eles ditam as regras e nós temos que as cumprir. 10º mandamento: não ser um câncer sobre a terra. Deixar espaço para a natureza. Que lindo! O último mandamento faz um elo com o primeiro. O primeiro diz manter a população em 500 milhões de pessoas. Nós hoje somos 9 bilhões e este mandamento é não ser um câncer no meio da natureza, deixar espaço para a natureza. O último mandamento, 10º mandamento, se refere a uma ideia. Basicamente, a ideia é que nos seres humanos, nós, seres humanos, somos um câncer do planeta e que devemos ser reduzidos em quantidade para que a natureza tenha espaço para crescer. A natureza deles, obviamente. O ser humano, visto como um mal a ser aniquilado, é transmitida diariamente para conquistar corações e mentes. O propósito é que aceitemos que devemos ser eliminados para que uma pequena minoria, uma elite, que controle todo o planeta, numa ditadura global, uma tecnocracia controlada, que terá a escravidão para quem sobreviver, em nome da harmonia e da justiça da nova ordem mundial neste planeta. É particularmente perturbador como eles comparam a vida humana a um câncer. Com este estado de espírito, de entendimento, é fácil raciocinar um pouco a extinção de quase toda a população será algo quase inevitável, através de várias formas, epidemias, guerras e etc. Mesmo por causa da falta de Torá, ou seja, da lei do Criador que está na Bíblia. Bom, esta é alguma das partes da Agenda 2021.